Hoje é dia do quadro Mulheres, vamos falar sobre com a jornalista Liliane Bento. Oi, Li, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá, bom dia a Daniela, que aceitou nosso convite. Bom dia! Está aqui também a Daniela da Silva dos Santos, parapsicóloga. Olha o tema de hoje. Como você tem tratado a sua criança interior, Liliane Bento? Então, eu nem sei se a minha ainda existe. Por isso, é bom a gente saber como fazer isso, né? Tá chegando o Dia das Crianças. Eu acho que a Daniela podia... Porque é um tema que ainda as pessoas não falam muito, né? De repente, a Daniela podia nos dar, assim, uma introdução do que é a criança interior. Porque às vezes você fala e as pessoas dizem, que criança? Eu nem fui criança quando era para ser criança. Nem pude. Nem pude, tive que trabalhar, né? Então, como é que funciona isso? Então, nós sujeitos somos constituídos desde a nossa infância. Então, tudo que a gente vivencia fica marcado e armazenado dentro de nós. Então, a criança, ela habita, ela está dentro da gente, mesmo nós sendo adultos. Mesmo a gente achando que não. Exatamente. Mesmo nós temos idade de adulto, porque às vezes a gente tem idade e às vezes é a criança que está dirigindo a nossa vida. As feridas da criança. E como é que se identifica isso? Então, hoje na vida adulta, quando a gente está vivendo com muita rigidez, muita seriedade, quando a gente sabe que a gente tem uma ferida, né, de abandono, de rejeição, de humilhação na nossa infância, e de repente a gente está repetindo isso na nossa vida adulta. Aí é um sinal que, opa, é minha criança que está conduzindo. Mas às vezes a pessoa não identificou isso, né? Então como é que faz? Aí a gente está propenso, a gente precisa ver os sinais. Por exemplo, assim, se eu estou tendo sintomas psicológicos, né, emocionais, dependência emocional fala muito da nossa criança também. Então, a gente, na verdade, todos nós deveríamos olhar para a nossa criança. O que a gente faz, a gente cresce e a gente exclui ela. A gente só quer ser adulto. Isso, as pessoas acham, não, criança até ali, hoje em dia cada vez mais cedo acaba a infância, né? Não, pronto, agora tem que ser adulto, tem que ser responsável, tem que cuidar disso, cuidar daquilo, e realmente as pessoas vão se enchendo de compromissos, casa, tem filho, enfim. Como manter essa criança? E lembrar que ela existe. Sim. Lembre quais eram os sonhos da sua criança. E tem gente que nem lembra. Isso. E assim, ó, a falta de memória de infância, ela fala sobre... Tem traumas nessa infância. Então, eu não lembro nada da minha infância. Por favor, vá atrás. E se você lembra de tudo? Aí é bom, você busca as referências positivas e negativas. Gente, isso quer dizer que a sua criança, ela tá ali contigo. Eu lembro até da minha irmã no hospital, quando eu tinha 2 anos de idade. Olha e eles colocando ela lá na janela do prédio, porque ela estava doente, né? E eu lá embaixo vendo. E justamente porque era um momento muito marcante para ti. Pois é. Porque os momentos marcantes, sejam negativos ou positivos, armazena nosso cérebro, a memória, ela fica mais fixa na gente. Mas tem muita gente que eu já conversei que diz que não lembra de nada, né? Não lembra o que fez, como é que era tratado. Sim, acontece. Tem muito disso, porque o nosso inconsciente, ele protege para a nossa sobrevivência. Então, essas memórias, elas ficam armazenadas no inconsciente. E a consciência acaba não tendo esse acesso. Quando são ruins, por exemplo, essas pessoas que dizem que não lembram de nada? Pode ser ruins, mas também as boas. Porque ele não diferencia, vou esquecer só as ruins. As boas, a dualidade, ela vai junto. Mas por que a pessoa esqueceria as boas também? Por causa justamente da dualidade. Por exemplo, eu não quero sentir tristeza. Logo, a alegria também se vai. Vai tudo junto, então. Vai. A dualidade, ela está muito interligada. Nossa, mas é complicado, né? Sim. Você diria, né, já que é uma especialista no assunto, que a maioria dos adultos hoje tem problemas com a sua criança? Sim. Hoje, o maior ferida está na nossa criança, está na nossa relação com os pais, ou com avós, ou com criadores. E justamente porque a gente se constitui nossa identidade a partir da infância, indo para a adolescência. Então, o que dirige hoje a maioria da vida dos adultos é a nossa criança. Por isso a importância da gente olhar para ela, por isso a importância da gente identificar essas feridas, essas dores, e também, através disso, a gente identificar quais são os potenciais dessa criança. O que também eu tive de bom, de referência, para eu trazer isso para a minha vida adulta. E o que é um adulto que está sendo gerido pela criança? Vamos ver se a gente identifica alguém. Por exemplo, vou trazer um exemplo meu.
Quando eu era criança, meu pai faleceu, então eu trouxe muita coraça de rigidez. Eu queria ser responsável, eu quis cuidar de todo mundo. E essa era a minha ferida de criança. E eu fui logo para a vida adulta assim, porém ficou muito pesado para mim. E você é a filha mais velha ou não? Assim, entre meus pais eu sou a única, mas eles tiveram o primeiro casamento, eu tenho 3 irmãs. Então, tinha ali com quem dividir a situação, mas a minha criança, a gente entra numa tríade, né? De salvadora. Então, a minha criança, ela armazenou essa questão de ser salvadora e foi para a vida como salvadora. E aí, o que eu precisei fazer? Olhar para essas feridas da minha criança, que ficou registrada uma ferida de abandono, mesmo ele tendo seguir o destino dele. Sim. E aí, eu precisei olhar por quê? Porque eu fui para minha vida repetindo essa questão de abandono. Mas qual era o comportamento por você estar sendo gerida pela criança? Justamente eu querer salvar, eu querer fazer tudo, eu querer... Por todo mundo? Por todo mundo, exatamente. Porque você ainda faz pelos cachorrinhos. Sim! Porque ela é da causa animal. Justamente por isso. Uma das minhas... desde cedo eu participei de muitas ONGs. Então eu ia muito porque... O quê? Eu não queria que os cachorros fossem abandonados. Pois é. Porque era a minha maior ferida de criança. Então foi o jeito que eu geri para lidar com a minha dor. Então o que eu precisei fazer? Porque na minha vida não andava, eu só queria fazer isso. Ah, daí você não cuidava das outras coisas. Não cuidava das outras áreas da minha vida. Trabalho. Exatamente. Eu era estagnada. Trabalho, vida pessoal. Trabalhava tudo, mas estagnava. Não tinha uma evolução de trabalho, de relacionamento, de vida pessoal, de estudos, tudo isso. Então, quando foi minha virada de chave, eu percebi que a vida não era só cuidar dos cachorros ou cuidar dessa ferida de abandono. Só que isso não vem de uma vez só, Lili. Isso a gente vai identificando na caminhada. São anos e anos de terapia, autoconhecimento. Então, para eu identificar que essa era uma ferida da minha criança, o abandono. Você teve que... Foi na terapia, então? Foi na terapia. E quem não faz terapia? Como é que fica, né, Jorge? Precisa fazer. Dizem que todo mundo tem que fazer. Sim. A maioria não faz, né? A maioria não faz, não, né? Não faz, a maioria não faz. Ainda a gente tá, hoje mais, tá melhor, a questão de a gente olhar para si. A vida tá pedindo isso. A vida está pedindo que a gente olhe para a gente. Então, está desenvolvendo uma consciência que terapia não é mais só para doenças mentais ou loucura ou qualquer coisa. A minha mãe fala que terapia é para louco. Exatamente. Então, ela não precisa fazer. Porque ela falou para mim. É uma geração antiga. Então, graças à nossa geração hoje, isso está melhorando, está evoluindo. E o que é? Agora eu quero terapia para quê? Para eu me desenvolver, para eu crescer na vida, para eu saber lidar com o meu emocional. Porque a gente não aprende isso na escola. É o que eu sempre digo, né? Inteligência emocional tinha que ser disciplina na escola. Porque é tudo na vida, né? Sim, justamente. E aí a gente fala da infância, que é a nossa criança. E aí o que a gente tem hoje nas escolas? Você tem que ficar lá horas, sentado, né? Então, assim, tem negligência emocional. Em casa, a gente sempre ouviu a questão assim, não chora. Por que você tá chorando? Não precisa chorar. Menino não chora. Só por isso. E mulheres também. Você logo tá chorando? Maria chorona. E aí a gente vai, tudo que a gente ouve, que a gente sente. Isso até que idade, mais ou menos? Então, isso a gente... Mais marcante ali até os 3 anos, 7 anos. A gente tem ciclos, né? 3, 7, 9, 15, são ciclos bem marcantes para a nossa constituição. 15? Sim, e até hoje na nossa vida adulta, que a gente ouve, se a gente não tem um senso crítico desenvolvido, a gente armazena e leva isso como uma verdade. Não, o meu já se desenvolveu. Tá, mas nem aí. E isso é um sintoma da nossa criança dirigindo nossa vida. Não ter um senso crítico e tomar tudo como uma verdade. Quando tudo te ofende, tudo, isso é verdade. Me chamou de feia, eu sou feia. Eu acredito que eu sou feia, exatamente. E eu vou com essa sensação pra vida. Então, isso é bom a gente falar, né? Isso é a criança gritando. Exatamente. Por exemplo, aquelas pessoas que, se você olhar pra ela e dizer, você não é muito bom pra fazer isso aqui. Ela já não vai fazer mais nada porque ela acha que não tem competência para nada. Exatamente. E tem a questão da ingenuidade. O adulto que é muito ingênuo, inocente, a criança está dirigindo. Também? Aquele que acredita em tudo? Exatamente. Então a gente não pode acreditar em tudo? A gente tem que ter o senso crítico do que faz sentido para mim, porque a vida é um espelho. Né? Então, tudo que eu estou vendo do outro, o outro vem em mim, a gente está trocando um espelho, um reflexo. Então, eu tenho que ter um senso crítico de me autoconhecer e saber o que é meu realmente, o que faz sentido para mim. E seria o caso se alguém falar, você não é bom nisso aqui,
Você continuar fazendo e não dar bola para o que o outro falou. Se eu vejo que eu tô tendo resultados, que eu sou bom nisso, ou se o outro fala, você não é bom nisso, mas ele dá uma sugestão construtiva, eu vou avaliar com o meu senso crítico, vou ver se é bom para mim, vou colocar em prática e testar, aí eu tô no adulto. Agora, se eu também tô sempre na defensiva, também é um sinal da criança. Pois então, né? Também tem isso, quem nunca aceita nada. Exatamente. A questão é não viver só na criança ou só no adulto. Tem que estar nos dois. E como alimentar essa criança de forma positiva, que ela não interfira para ser ruim na tua vida, depois de adulto, né? Então, assim, ó, a questão é andar de mão dada com ela é o quê? Ter momentos de descontração, de lazer, sorrir, diversão. rir, alegria, diversão. Porque isso é criança. A criança curada, a criança que tá bem. Aí entra naquilo que falam do equilíbrio da roda da vida, que é você trabalhar, espiritual, vida pessoal, saúde. Quer dizer, porque durante muito tempo, né, ensinaram que, não, se você quer ser um bom profissional, você se dedica a isso. E você deixava o resto de lado. Não, você quer ser uma boa mãe, você se dedica a isso e deixa a profissão de lado. Né? Então, hoje é possível a gente ver que você consegue ter tudo com equilíbrio, mas não é fácil, né? É desafio. Pois então. Mas também não é tão difícil. O que eu preciso fazer é desconstruir justamente essas crenças de que eu só posso fazer uma coisa ou outra. Exatamente. Ter essa balança. Mas tem momentos que o quê? Eu vou dedicar mais para minha vida profissional. Tem momentos que eu vou dedicar mais para o meu relacionamento. Eu tenho que ter essa balança também. Mas tem momentos que isso tem que estar em harmonia. Pois a gente fala que tudo é relativo. Aí fica difícil, né, Jorge? Tudo é relativo. É relativo porque, por exemplo, tem momentos da minha vida adulta que o meu profissional, ele tá me pedindo mais. Então, eu, como adulta, eu vou fazer isso. Porém, aí o que eu faço para equilibrar isso? Final de semana eu tenho um descanso, eu tenho um lazer, eu tenho uma alegria. Se eu tenho uma relação, eu saio com o meu companheiro, minha companheira. Então, eu vou buscar equilibrar dessa forma. O equilíbrio. Exatamente. Que a maioria também não... Hoje em dia tá difícil das pessoas encontrarem, né? Principalmente quando tem filho, marido, esposa e trabalha isso e aquilo. E no momento que a gente tá de consumismo, de toda a parte que a gente quer ter um lugar profissional, então essa demanda do trabalho tá vindo mais. Tá cada vez pedindo mais. Porém, as doenças também aumentam. Sim, o sofrimento psíquico aumenta. E a maioria das doenças, dizem, não sei se todas, tem origem no emocional. Sim, do espiritual, emocional. O que eu falo no espiritual? Que é tudo que constitui que eu não tô tocando, não tô vendo, mas que é meu, então no meu emocional e no meu espiritual. Que daí eles trazem as doenças, tipo, né, falam da fibromialgia, da depressão, da ansiedade. Isso tudo, você diria que se a pessoa tivesse essa criança interior bem tratada, não chegaria nessas doenças? Com certeza, ia evitar muitas doenças. Por quê? Por exemplo, assim, se eu tenho uma ferida de rejeição e eu vou para a vida adulta e eu sou rejeitada no trabalho, eu acabo não pertencendo na minha equipe, né, no meu grupo, vai acionar minha ferida de rejeição da minha criança. E logo isso, eu vou me sentir triste. Sentindo triste, vai afetar meus pulmões, vai afetar meu corpo e posso desenvolver alguma questão pulmonar ou a minha imunidade, vai afetar, desenvolver outros tipos de doença. Mas o que seria uma rejeição na infância? Porque a criança é difícil de identificar isso, né? A criança ela tem bastante distorções. Pois é. Né? Então, assim, a rejeição ela pode ter sido algo, por exemplo, a mãe estava cozinhando, fazendo uma demanda, cuidando de outros filhos, e ela precisou da atenção da mãe. Caiu, se machucou, algo assim, e a mãe não pôde socorrer. Ela logo registrou como rejeição. Mas isso acontece com toda criança em algum momento. Justamente porque a criança ela é distorcido para ela, tudo que acontece é muito intenso, tudo que acontece na cabecinha dela, que não tem o senso crítico, ela não avalia ainda a situação, olha, minha mãe, ela estava ali fazendo comida, ela não podia sair, meu irmão era bebê. Então,
ela não analisa isso, ela não tem esse senso crítico. Mas qual é o conselho para os pais, então, tratarem essa questão para que essas crianças não cresçam se sentindo rejeitadas? Porque todo mundo em algum momento fala isso, Eu né? brinco com a minha amiga, já faz poupança não para faculdade, mas para terapia do filho. Ah, tá. Porque, né, pai e mãe vira e mexe em algum momento e diz, espera um pouquinho, tô trabalhando, tô isso, tô aquilo, né? Os pais, eles são comuns, são bem imperfeitos. A gente também não pode ficar muito neurótico. Porém, o que eu preciso fazer? Ter momentos que eu olho nos olhos do meu filho, da criança. Olho nos olhos, eu dou essa atenção quando ele olha, eu concordo, traz um desenho, eu falo, nossa, que lindo! Então, eu já estou desenvolvendo um emocional de mais autoestima, né, de mais autoconfiança, mas principalmente olhar nos olhos da criança. Mesmo que em algum momento você diga, tô fazendo comida, agora não posso falar com você. Aí você pede assim, quanto tempo, você pode esperar um pouquinho? Conversar, aí, então. Exatamente, conversar, olhar nos olhos, porque às vezes eu estou virada de costas, a criança me chamando, não, agora não posso. Olha nos olhos e diga, o que você quer? Daí a criança vai dizer, tá, você pode esperar 5 minutinhos, 10 minutinhos, 20 minutinhos? Entrar em acordo com a criança. Nossa, eu fiquei agora até com pena dessas crianças que eu já vi, né, pais e mães que dizem assim, você não sabe fazer nada, você não vai dar nada na vida, você é feio, você é desengonçado, você não sabe andar direito. Como é que cresce essa criança? Pensa. Que Olha, você acha, eu não Jorge? sei, mas se a gente for levar isso a pé à letra, a minha geração toda tinha. Tá louco, né, cara? porque A a gente educação ouvia umas era coisas, outra, era muito séria e não tinha. Se Nada de metesse diálogo, onde não né? via, não tinha conversa. Chegou alguém, cai fora, não é para ti. Então eu teria. Eu não sei se dá para levar muito ao pé da letra. Justo. Mas, de qualquer forma, também eu queria que tu falasse do outro lado. Aquele que, quando criança, ganhou tudo, cara. Foi Também muito tem. bajulado. Como é que vai ser esse adulto? Claro, aí também tem Daí a ele questão não dos tem a excessos. rejeição, daí é o quê? Aí também tem as questões dos excessos. Se eu ganhei tudo, eu não tive que fazer o esforço, a ação de ir para conquistar, eu vou para o mundo achando que os outros têm que me dar. Então, é a pessoa que, às vezes, ela não expressa o que ela quer, mas quer que o outro saiba o que ela quer. Mas também é a criança lidando. Aí é a criança dirigindo, exatamente. Aí tu imagina esse adulto num relacionamento. Pois então, é Exato. isso que eu digo. Espera tudo e não faz nada. Exatamente. E não só isso, na questão profissional. Também, afeta também. E justamente essas gerações que você fala, gerações passadas, a gente tem muito problema de comunicação. Por exemplo, falar sobre o emocional, o que eu estou sentindo. Geralmente as pessoas se calam e é isso que vai gerando as doenças. Então a gente tem muitas É aí consequências que a gente fala hoje. da cultura, né? Da cultura, exatamente. Tem que se respeitar a cultura de cada geração, acima de tudo, né? Porque hoje se obriga a tudo e não se quer muito respeito de uma coisa, mas não se dá o mínimo respeito de outras, né? Que é a cultura daquela geração. Exatamente. E tem que se respeitar a cultura daquela... é uma geração machista. A cultura dela foi machista, né? Nós Perfeito. estamos num período assim nebuloso, né? Porque tendo que acertar a geração que foi criada de um jeito, essa geração que já veio agora com os excessos, Que é mais como rápido. você disse, que é tudo mais rápido, né? Como acertar tudo isso? Pois é difícil. É difícil quando não há diálogo, né? Não há, tipo assim, eu não vou abrir mão de nada. Tu tens que me aceitar, ou o outro tem que aceitar, aquele tem que aceitar. Porque o respeito tem que ser mútuo. Sim, justamente quando a Lili traz a questão da mãe dela, que fala que terapia é para louco e eu não preciso, o dever dela é respeitar Mas a cultura mãe. dela era assim, né? O que ela via na época dela? E não forçar. Só via gente louca indo pro psicólogo, né? Exatamente. Esse respeito ele é muito importante. Louco, entre aspas, né? Hoje que não, às vezes não nem seria era, assim. né? Exatamente. Esse respeito, até mesmo quando a gente identifica que a criança está dirigindo, né? Em vez do adulto dirigindo. Ter o respeito, por quê? Tem uma totalidade ali, tem uma história, cada sujeito tem a sua história, cada criança tem a sua história, cada cultura tem. Isso é muito importante, a gente precisa desenvolver. Mas isso eu acho que é o mais difícil. É bem isso que o Jorge falou. Quando vai para um relacionamento, cada um foi criado de uma maneira, né? Um foi rejeitado, o outro foi no excesso. Como é que vai fazer essa junção? Porque daí o que um tá esperando, o outro não vai dar. Olha Como é que bem, vai ser isso? nós temos uma geração que a criança de 10, 11 anos era responsável pelas que estavam atrás dela, de 8, 7, os irmãos, 5, né? 6.
Hoje, se isso acontecer, Conselho tutelar. o pai, eles tiram as crianças dos pais. Pois é. Mas teve uma geração que viveu assim. E não morreu. Não, muito pelo contrário. Se tornou mais resiliente. Talvez se né? tornaram adultos muito responsáveis. E que tem que se respeitar essa geração cresceu assim, viveu assim, né? Ganhou a vida assim, virou responsável assim. E claro, a gente tem que olhar que o mundo hoje é outro, né? Os tempos são outros, as necessidades são outras, mas também tem que se respeitar essa cultura que veio lá de trás. E quais são as forças dessa cultura? Então, eu olho para a dor, mas eu olho para as forças. Então, o que eu trago de bom? O que eu posso aprender com cada cultura, com cada história, com cada situação? Agora, você fala do despertar da criança interior, de tratar bem. Para nós, né, ainda isso é possível, é normal, a gente estuda bastante isso. Mas você pega uma pessoa de 70, 75 anos, 80, e que vem dessa rigidez maior ainda, né, Jorge? Muito mais do que você está falando aqui. Mas ela está sofrendo com isso. Existe a possibilidade dela curar essa criança interior? Desde que ela esteja aberta para isso, sim, ela queira, sim, a gente pode olhar para a criança. E quanto e mais às velho, vezes mais difícil, né? tem resistências, É, as isso. resistências das verdades. Mas, por exemplo, assim, quando uma pessoa idosa, ela conta a sua história e ela acaba ressignificando essa história dessa infância, ela já está trabalhando a criança. Por exemplo, minha avó conta que o pai dela faleceu quando ela era criança. Então, mas ela conta depois o quê? Teve um momento que eu sentei no colo dele, ele me contou tal história, tal. E aí isso já está ressignificando dentro do inconsciente dela também. Está contando coisas boas. Exatamente. Nós não vamos ter tempo para falar Olha, da Liliane, constelação. nada melhor do que os netos. Eu não vou ter netos. Não, nunca se sabe. Nada melhor do que os netos, né, para revigorar, para levar o avô ao passado e ele até se entender no presente. Não, porque ajuda bastante, é ali que né? você vai começar a contar as histórias, falar mais. Talvez hoje em dia até os pais tenham um pouco de tempo, mas não, era difícil antes os pais contarem as histórias para os filhos. A maioria, né? Claro que tinha lá sempre suas exceções. De quando os pais eram crianças ou na idade deles, hoje talvez seja mais comum. Mas os avós hoje, quando eles contam as histórias, eles começam a se entender um pouco também. E eles começam a ter mais alegria também na convivência com as crianças. Eu sempre falo, tu sabe qual é o momento que tu mais aprende? É quando tu ensina. Isso é verdade. A gente Porque daí sempre tu vai aprende. começando a lembrar das coisas que tu foi deixando de lado com o passar. Isso profissionalmente, na vida, ou seja lá no que for. Quando você começa a ensinar, tu vê, o professor ele está ensinando todo dia e está aprendendo todo dia. Sim. A gente na vida às vezes deixa isso um pouco de lado, né? Mas quando a gente ensina os filhos, orienta alguém no trabalho, a gente vai ao mesmo tempo também se educando, digamos assim, né? E busca memórias, aprendendo, né? Porque cada vez que eu estou dando algum curso, eu lembro de coisas que já estavam lá guardadas. Exato. E que fazem tu te compreender um pouco melhor. Sim. A pena que a gente já está no nosso horário, né? Mas assim, tem uma coisa que a Daniela falou aqui, que você me disse que o teu pai morreu quando você era criança, né? E que o pai da tua avó morreu quando ela era criança. Sim. Isso entra na constelação familiar, mas daí nós teríamos que chamar ela um outro dia aqui. Para falar E de aí, constelação, pra falar. é legal. Legal. Isso. E a bisneta da minha avó também perdeu o meu pai Deus. com 9 Para. anos. Então, Para. as fidelidades... Se repetiu. Exatamente. Para a aqui, fidelidade do nosso sistema, ela acaba repetindo os padrões. Vamos ter que chamar ela Não, aqui de não. novo. Para aí. Porque a constelação traz muitas explicações, né, para algumas questões que nós temos que não sabe nem de onde está vindo, né, principalmente do útero, né, e também acho que até a terceira geração, né. Mais, Meu Deus sétima, do céu, oitava olha aí. geração, vai muito longe. Vamos um dia Mas falar sobre isso. Vamos. Especificamente a constelação, que é bem bacana. eu gostaria de passar uma questão para quem quer trabalhar a criança interior. Isso, tem um workshop. Isso, Vamos e também falar. assim, ó, para quem quer trabalhar a criança interior, pega uma foto sua de infância se você tem, ou se você não tiver algo que te lembre a sua infância.
E Um objeto? um objeto, né? Uma foto de uma casa da tua infância, um objeto da mãe, do Isso é um pai. exercício quem quiser fazer em casa. Exatamente. Tá. Então, olha para esse objeto, essa foto, e se conecta fazendo umas respirações e lembrando quem era essa criança. Se perguntando quais eram os sonhos dessa criança. O que ela queria hoje, eu faço de alguma forma? Eu alimento ela? Eu estou olhando, acolhendo essa criança? Porque a gente não aprende a acolher. E então, a gente tem que desenvolver esse acolhimento. E esse acolhimento entra no que foi falado do respeito à história. E olhar para essa criança e dizer o que ela fazia que me nutria. Né? O que ela mais gostava? A criança. A criança, exatamente. E aí vai resgatando, então, essas memórias, às vezes, que eu não tenho. E aí olhar para ela e dizer, eu vejo você. Imaginar ela na sua frente, ou, né, você visualizando ela, eu vejo você, eu acolho você, eu dou um espaço para você na minha vida. Tem gente que dá demais, Desde que seja com equilíbrio e também coloque o adulto, então, Pois lado é. a lado. Bem interessante esse exercício, né? Importante. Vai auxiliar bastante, né? E quem quiser se aprofundar mais, fala do workshop. Sim, dia 6, na sexta-feira aqui, na outra semana, 6 de outubro, a gente vai ter um workshop Criança Interior. Nele a gente vai estar trabalhando com exercícios sistêmicos de resgate, acolhimento da criança interior, ressignificação de feridas, fortalecimento para quem quer se nutrir da criança interior. Então, assim, às vezes a gente se sente muito vazio, também é um sinal da criança. Vamos lá, Jorge, vamos nutrir nossa criança? Vai ser às 19 horas aqui em Blumenau, no Espaço Terapêutico Florescer. Que fica onde? Fica na Itoupava Norte. Precisa fazer a inscrição antecipada pelo WhatsApp. Você pode dar o teu WhatsApp aí e as tuas redes sociais também para quem quiser fazer a inscrição. Tá, posso Então, passar pode. então. É o 47 99164 5266. O meu Instagram é daniela.ppsi, de abreviado de parapsicóloga, né? Daniela.ppsi. E o WhatsApp é 47 99164 5266. Então, quem precisar e quiser se aprofundar no assunto, já tem uma possibilidade aí. Tem um caminho aí se abrindo, né? As oportunidades. Mas num workshop, a pessoa já consegue resolver esses problemas? Assim, ele vai começar a abrir, você vai olhar. Então, aquilo que abrir naquele workshop, você vai ressignificar. Você vai levar com você um caminho para você se trabalhar, se autoconhecer no seu dia a dia. Então, já vai estar mexendo com o teu emocional e ressignificando. É interessante. Bem interessante, é verdade. A gente precisa se conhecer melhor, né? É. Primeiro vamos nos conhecer. E aí a gente vai se entender melhor. É o princípio de tudo, né? Exato. Liliane Bento, quadro Mulheres, vamos falar sobre. Volta na próxima quinta-feira. Um abraço e uma ótima E eu já semana. tenho o tema da próxima semana, Ai, podemos falar? pode. Um advogado vai falar sobre direitos e deveres de homens e mulheres quando se separam. Porque só se fala dos direitos das mulheres. Mas e os deveres? Também tem. E elas às vezes não sabem. Tá bom. Obrigado pela tua participação, Daniela, né? E volte aqui para falar sobre a Constelação familiar. Vamos constelação trazer a familiar, que é um Daniela pra assunto falar. importante. Obrigado. Muito obrigada também. Com certeza volto para falar da constelação.